A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, eu vou ler em 1 Samuel, no capítulo 19, 20 e 21. Jonatas aplaca os ciúmes que seu pai tem a Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse-lhe: Não peques o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegrastes, porque, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou a Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a sua mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viesse Davi, dizendo: Traz-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazeres a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, e onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando, disse Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro mensageiro, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá.
Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, esta noite Saul entre os profetas. Entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de meu pai, que procuras tirar minha vida? E ele lhes disse: Tal não seja, não morrerá. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem, sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive o Senhor, e que vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser tua alma, eu te farei. E disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova. Eis que costuma assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconde-me, ei no campo, até a terceira tarde. Se seu pai notar minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe qual já está inteiramente determinado ao mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me livrarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de mim tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai para que viesse sobre ti, não te descobriria eu. E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fazer saber. O Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas se aprove a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei a partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então ainda viver, porventura não usará contigo de beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarrigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requererá da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar
onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira no alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que eu veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe, porque todos os dias que os filhos de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firmes, nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse-lhes: por que hás de ele morrer? Que tens feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar da além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhes: anda e leva à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e chorando juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos o nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente.
Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei quanto aos jovens. Apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dê-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os jovens obtiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhes disse: Sim, em boa fé. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí ao corpo dos jovens, também era santo. E em alguma maneira o pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se atiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente. E no dia em que aquele se tirasse, estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.